pai, mãe e filhos. O texto que a gente quer chamar a atenção está nesse livro maravilhoso de Eclesiastes, capítulo 4. Se você não tem uma Bíblia, eu vou projetar, mas a projeção não é uma razão de você não trazer Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia é importante, dizia no culto essa manhã e repito agora, há várias razões porque a gente traz a Bíblia para a igreja. Primeiro, porque nós somos uma igreja que crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando você carrega a sua Bíblia, você está fazendo uma afirmação. Aqui está a palavra de Deus. Eu estou levando a minha Bíblia para a igreja. Segunda razão que você traz a Bíblia para a igreja é porque é um testemunho. Você sai do carro e você não está carregando um pedaço de pão, você não está carregando uma maleta, você está carregando a palavra de Deus. Isso há um testemunho bonito nisso. Hoje em dia, as Bíblias estão mais eletrônicas, não é? Eu agora estou com um novo brinquedinho que eu estou usando. Então, ali tem todas as versões da Bíblia. Mas eu uso até para ler a Bíblia durante a semana. Mas quando as pessoas olham, não vão saber que é a palavra de Deus. Então, de qualquer jeito, mesmo que você tenha uma Bíblia eletrônica, traz também o livro, porque é uma afirmação que a Bíblia é a palavra de Deus. Terceira razão que a gente traz a Bíblia para a igreja é porque a gente quer confirmar que o que o pastor está lendo está na Bíblia, não é, irmãos? É importante que a gente entenda isso. Hoje de manhã eu dei o texto em Eclesiastes e eu disse que era capítulo 3, na verdade era 4. E na hora do café da manhã uma irmã, pastor, você falou 4, mas estava escrito 3, cuidado. Obrigado, minha irmã. Muito obrigado por ter me chamado a atenção. Os crentes em Bereia faziam exatamente isso. Eles confirmavam que tudo que Paulo estava falando estava na palavra de Deus. Isso é muito importante. Então essas são as razões que a gente traz a Bíblia. E outra coisa também, às vezes você está na igreja, o pastor manda você ler um versículo, você lê e de repente o Espírito Santo fala alguma coisa. E aí você sublinha. Acontece com alguém assim, irmão? Você sublinha ali e fala assim, quando chegar em casa eu vou ler, porque há alguma revelação de Deus para mim nessa passagem. Então, Eclesiastes capítulo 4, eu quero falar hoje sobre 2 é melhor do que 1, o poder da unidade. 2 é melhor do que 1, o poder da unidade. Muito bem. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão. Contudo, trabalhava sem parar. E os seus olhos não se satisfaziam com sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, verso 10, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Verso 11. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Toda vez que eu leio essa passagem, eu me lembro de um episódio que aconteceu comigo muitos anos atrás. Eu era solteiro, eu já estou casado há 27 anos, mas eu era solteiro. Eu era estudante, 1900, deve ter sido por volta de 1981, por aí. Eu casei em 83, então foi em 81. Meus pais, naquela época, viviam no Brasil, e eu vim para cá em 79, e um ano e pouco depois, meus pais enviaram meu irmão, Flávio. Pastor Flávio hoje é pastor em El Cerrito. E meu irmão Flávio, ele é 6 anos mais novo do que eu, e ele veio e eu cuidava dele. Os pais no Brasil, ele era novinho, ele devia de ser um adolescente, uns 14 anos, eu devia de ter uns 19, então ele tinha que ter uns 13, 14 anos de idade. E a gente ficava junto um com o outro, eu estudando, ele estudando, morava na casa dos americanos, e de repente nós começamos a trabalhar numa igreja no Vale de São Joaquim, onde o pastor Eugênio é naquela área lá, embora era mais ao sul,
E a gente começou a trabalhar e era um verão. E o verão no Vale de São Joaquim, eu não sei quem conhece o Vale de São Joaquim, é um calor tremendo. Aqui, às vezes, aqui lá em casa está mais ou menos 60 graus, no Vale de São Joaquim está 110. Você literalmente vê a fumaça subindo do chão, o calor tão grande. Então, quem mora lá para Sacramento, aqueles lugares longe, sabe do que isso é, não é? Então, porque Sacramento faz parte do Vale de São Joaquim também. Então, nós fomos convidados para ir a um retiro de homens, era pais e filhos. Era pais e filhos só, homens, e a gente foi convidado para ir. Então, eu na época, novo, e Flávio, a gente falou, Vale de São Joaquim é quente, então é retiro de homens, a gente só pegou uma roupinha e fomos para lá. E à noite, eu fui notando que a gente fomos subir umas montanhas para chegar no retiro, e no meio da noite, irmãos, eu notei que os irmãos pegavam cobertores. Eu falei, não faz sentido. O pessoal levando cobertores. Nós falava assim, os americanos não sabem ir para um retiro, um calor desse levando cobertor. Mas os americanos sabem muito mais do que a gente, eles se preparam melhor do que a gente. E chegou lá em cima, no meio, quando deu 8, 9 horas, porque todo o deserto, e o Vale de São Joaquim é deserto, o dia é quente, mas a noite é fria. E deu mais ou menos 9 da noite. Eu vi todo mundo indo para as cabanas e eu e o Flávio não tínhamos nem cabana, porque a gente falou assim, vamos dormir no... A gente tinha um truckzinho, não era uma picapezinha, que me emprestaram. E eu falei, Flávio, sabe uma coisa? Não precisa não dizer nada disso, a gente dorme atrás da picape. E eu vi todo mundo indo para as cabanas e para as barracas, muita gente de barraca. E eu e o Flávio falou assim, a gente vai ficar no carro. Meu irmão, quando deu 11 da noite, o frio começou. E a gente atrás do bed do carro, atrás da picape, e aquele negócio, a gente não tinha um cobertor, não tinha um sleeping bag. E era um frio. E eu olhei para o meu irmão e falei, só tem uma coisa que a gente vai fazer, meu irmão. Eu nunca tive tão chegado ao Flávio. Sério, irmão. 11 horas, falei, meu irmão, nós somos irmãos. Filho do mesmo pai e filho da minha mãe. Eu não sei se o Flávio lembra disso, mas, gente, a gente se agarrou um ao outro. Porque o frio era um frio terrível. E só o calor um do outro é que nos sustentou. Sincero, eu pensei que eu ia morrer. Eu pensei que eu ia morrer de tanto frio. Mas aí eu juntei no corpo do meu irmão e ele era muito magrinho. O Flávio naquela época era muito magrinho. Eu tinha mais calor para dar do que para receber. Eu agarrei o Flávio agarrou e foi como a gente aguentou passar aquela noite. Toda vez que eu leio isso, essa passagem que diz, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Não tem jeito. Literalmente. Estar só é bom, gente. Tem gente que gosta de estar sozinho. Eu gosto um pouquinho de estar sozinho. Tem momentos que eu gosto de estar sozinho para pensar, para refletir. Tem momentos que eu gosto de estar sozinho para poder ler. Ler, não tem coisa melhor do que ler sozinho. Ninguém falando no nosso ouvido. Mas você fica sozinho um tempo e daqui a pouco você precisa de alguém. Você precisa de alguém. Eu sei que nós temos solteiros aqui. A mensagem do pastor Max, semana passada, ele compartilhou comigo antes de pregar na igreja, a gente trabalhou junto nela, e eu sei que foi uma mensagem muito linda, e na mensagem, ele até mesmo mostrou as vantagens de ser solteiro. E eu sei que existem algumas vantagens, o apóstolo Paulo fala disso, que existe alguma vantagem de ser solteiro, mas você solteiro, deixa eu falar uma coisa, a não ser que você tenha o dom, a não ser que você tenha o dom de ser solteiro para sempre, a vontade de Deus, é que você não fique sozinho. Tem gente que tem um dom tremendo. Tem uma irmã lá, eu não vou falar o nome dela, mas ela é lá de São Rafael. E um dia eu estava falando, irmã, eu tenho dom de ficar solteiro. Eu não quero casar. Aí um dia eu fui lá em São Rafael, fiz um apelo para quem quer casar. Ela foi a primeira a vir para frente. Ela mudou de ideia rápido. Eu não posso falar o nome dela, mas eu sei que ela mudou a ideia rápido.